Evangelho, solenidade da noite do Natal do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e colocou-o na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: Não tenhas medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Solenidade da noite do Natal do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia, nesse dia solene do Natal do Senhor, nos entrega 3 formulários de celebração: a Missa da Vigília, a Missa da Noite de Natal e a Missa do Dia de Natal. Na primeira meditação que nós enviamos nessa manhã, o Evangelho que lemos, ou melhor, o Evangelho que ouvimos, foi a última parte da narrativa do primeiro capítulo de São Lucas, que era o Evangelho próprio para o sábado da 4ª semana do tempo do Advento. É a missa que nos acompanhou durante a manhã desse dia 24 de dezembro. A partir do pôr do sol, nós começamos com a missa da vigília e meia-noite a missa da noite de Natal. O evangelho que acabamos de ouvir é o evangelho da missa da noite de Natal, que é o segundo formulário da solenidade. O primeiro formulário é a missa da vigília, e o segundo formulário, a missa da noite, o terceiro formulário, a missa do dia, que será aquela celebrada na manhã do dia 25. Então, a leitura dessa noite, ela é distinta da leitura de amanhã. E dessa forma, nós temos 3 momentos que a liturgia nos oferece: a missa da vigília, que é muito pouco celebrada, porque esse formulário normalmente bem celebrado quando é possível contemplar-se os 3 momentos com a comunidade. Se é necessário privilegiar uma missa, porque a comunidade paroquial ou a comunidade dos fiéis ela consegue se reunir apenas em um horário, o privilégio vai para a missa da noite de Natal, que é essa que acabamos de ouvir, o Evangelho de São Lucas, o 2º capítulo. Então, essa missa ela é privilegiada em relação à missa da vigília, que é o Evangelho de Mateus, o 1º capítulo. Então, se é preciso fazer uma escolha, a escolha é sempre a missa da noite de Natal. Por isso, seja às 8 horas da noite, sejam às 6 horas, muitas comunidades paroquiais escolhem e celebram, ao invés da vigília, a missa da noite de Natal, por um privilégio. Por quê? Porque as pessoas não conseguiriam vir participar da missa da vigília às 18 horas e retornarem depois por volta de meia-noite para a celebração da missa da noite de Natal.
então se faz a escolha por dizer a missa da noite de Natal, ainda que em um horário antecipado em relação à proposta litúrgica do horário de meia-noite. Hoje, na nossa primeira meditação, ouvimos então a liturgia do sábado de manhã e aproveitei para partilhar com vocês, olhando o testemunho de São Zacarias. Aproveitamos para olhar um pouco o nosso contexto das festas natalícias, né, que começam agora, da tarde desse dia até praticamente o dia 1º de janeiro, porque nós celebramos as festas natalícias, falamos normalmente assim, né, e pensamos a inclusão de todas as festas do fim de ano, né. Geralmente, no nosso Brasil, é um período em que muitos tiram as férias para se recolher com a família durante esse período, não apenas para a festa de Natal, né, propriamente dita, o 24 e 25, mas se recolhem por um tempo a mais. Geralmente, já começamos no dia 22 e vamos juntos até, em muitos casos, até o dia 1º, ou então até próximo ao dia 1º e depois viajamos com a família para um outro lugar ou nos deslocamos para encontrar uma outra fração da nossa família, né, uma outra parte dos nossos familiares. Uma parte encontramos para o Natal, outra parte encontramos para o Ano Novo. E, desse modo, uma extensão do Natal acontece. É muito comum nas famílias que se visite os avós paternos numa data, os avós maternos numa outra, por exemplo, ou então que se visite a família do pai num período, a família da mãe no outro período, e assim a família permanece toda junta, e desse modo temos o contato com todos os nossos familiares. Por isso o fim do ano para a gente, especialmente no Brasil, tem um significado grande de estar em família. E a meditação dessa manhã trouxe algumas luzes a partir do Evangelho sobre como viver esse tempo em família. Tudo aquilo que caminhamos juntos durante esse ano nos preparou, mas como falávamos, nem todos estarão preparados para viver esse encontro familiar. E quais são as atitudes a serem admitidas da parte de um cristão que se prepara para essas festas? E aí nós pontuamos alguns exemplos, algumas atitudes que são muito importantes, como, por exemplo, estar sempre fugindo daquilo que nos afaste de Deus nas conversas e nos colóquios que vão acontecer, né? Muitas vezes nós muitas vezes não, nós temos uma grande participação positiva para melhorar esse ambiente das festas de Natal quando nós evitamos dar prosseguimento a certos assuntos que são dispersivos ou que geram maledicência, e quando estimulamos falar de outros assuntos que recuperam entre nós a alegria, a vitalidade, seja da vida em Deus e seja das boas disposições do coração em favor da verdade, da justiça e, sobretudo, da paz que vem em nome do Senhor. E isso nos leva, em muitos momentos, a recuperar memórias familiares. Aqui passou o segundo ponto, né? A recuperar memórias familiares. É natural que as primeiras memórias familiares que venham sejam as memórias familiares relacionadas aos bons momentos da nossa família, relacionadas ao testemunho de algum familiar que já não está mais conosco nesse Natal, mas também, juntamente com essas boas memórias que nos levam a demonstrar e a declarar entre nós gratidão a Deus. É interessante porque até o movimento natural, as primeiras memórias que vêm são as memórias positivas, né? E geralmente nas memórias positivas nós conseguimos observar com clareza onde Deus foi favorável, onde houve o seu socorro, onde nós crescemos, os passos que demos juntos. E quando essas memórias terminam, ou então, às vezes, por termos algum contexto de familiar um pouco mais disperso, né? Nem todos os nossos familiares caminharam com o Senhor, nem todos os nossos familiares souberam viver o ano à luz da fé, e essa fé foi edificando uma mudança interior e, ao mesmo tempo, um crescimento pessoal, né? Então, chega nesse momento em que a gente coloca a família toda junta e
muita coisa do que aconteceu no ano pode vir à tona e muita realidade que ainda espera por um perdão, que ainda espera por uma reflexão, que ainda espera por uma passagem de reconciliação, vai de repente cair em cima da mesa e sem aviso prévio, sem... E a gente precisa saber lidar com isso, né? E como lidar com isso? Uma das coisas que acontece com muita frequência é que quando terminam as memórias boas, começam a aparecer aquelas memórias não muito boas, aquelas memórias difíceis. E ali eu pontuei com vocês esse fenômeno que tem, né? Que geralmente quando a gente recorda uma passagem que não foi muito boa na vida, a gente normalmente fica fixado nos afetos negativos que estão presentes naquela memória. E esquecemos de completá-la, porque entre aquela página difícil do passado, que aconteceu entre nós, e o momento atual, o Senhor veio em nosso socorro, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos animou, Ele foi a nossa esperança. Depois da ferida que aconteceu e da tua ausência, porque você virou as costas e se afastou, né? Hoje nós estamos juntos porque o Senhor não se afastou. Ele ficou do meu lado, Ele cuidou de mim. E hoje eu estou aqui. Então, se nós temos a chance de estar novamente juntos em família, né? Esse estar junto em família não é só para trazer a memória da ferida que aconteceu, mas traz também essa memória do Senhor que veio ao meu encontro. Quando eu fui ferido por você, ou quando entre nós ficou uma diferença, o Senhor veio em meu socorro e me fez recordar o amor que sinto por ti. E por isso estamos aqui hoje juntos, não para tirar as contas do que deixou de ser feito, mas para falarmos do que Deus fez por nós quando nós não conseguimos fazer mais um pelo outro. Quando não conseguimos fazer mais um pelo outro, Deus fez por nós. E por isso nos encontramos aqui. Essa é a outra parte associada à memória ruim, que quase sempre não se fala. E aquela memória ruim foi, de certa forma, o contexto sobre o qual se desenvolveu esse testemunho do poder de Deus sobre a nossa vida. Mas que se não somos nós a falar, quem vai falar disso? Então, quando uma memória ruim vem, e a gente normalmente fala, pô, ficou um climão, não acaba aí a história. Isso é importante. Não acaba ali a história. Entre aquele momento e hoje, tem muito de Deus a ser dito. Tem muito do Senhor na nossa vida, entre nós, nos recompondo, nos levando a caminhar e nos dando a chance de estarmos juntos outra vez. Desse Senhor que mais uma vez nas diferenças da vida fez o nosso coração se recordar que o amor entre nós é mais forte. Ainda que ferido e machucado, quando curado, tratado pelas mãos do Senhor, volta ao seu vigor e triunfa, mesmo tendo o pecado sido causa de dor entre nós. Essa é a página que precisa ser contada e que precisa ter espaço nas nossas festas de Natal. Falávamos sobre isso. Não nos espantemos se de repente uma página ruim da nossa história for aberta durante as festas, mas busquemos contar por inteiro aquilo que Deus faz e já fez em nosso favor. E o último passo que tínhamos falado era aquele de, diante dessa experiência, não deixar de falar para o outro a importância que ele tem em sua vida. Como é importante que nós saibamos dizer para outra pessoa o lugar que ela tem na nossa vida, a importância que ela tem na nossa vida. Muitas vezes vivemos e convivemos por um ano inteiro e nos deparamos com tantas diferenças e com tantas inseguranças, acreditamos em alguns momentos não termos mais lugar na vida do outro, ou então não sabermos bem como definir qual é o nosso lugar na vida do outro. E bom, ninguém melhor do que você para falar com clareza
para o seu irmão, para a sua irmã, como nós sinalizávamos, né? O valor e a importância que ela tem na sua vida. Então, também é um dia de poder agradecer a Deus pela nossa família, pela vida de todos que estão na nossa casa. Normalmente fazemos o amigo oculto, às vezes por um tom de brincadeira falamos até de inimigo oculto, mas na verdade a celebração do Natal é uma celebração de comunhão e não de dispersão, porque é a celebração do Deus conosco. Como vai dizer já já o Papa São Leão Magno, e a gente vai ouvir na leitura de hoje, nessa nossa meditação de hoje. Mas sendo a festa da comunhão, é importante, porque o Natal declara o lugar que o homem tem, que nós temos, a importância que nós temos diante de Deus, a sua importância aos olhos de Deus é enorme. E é importante que nós peçamos a Ele a graça de poder dizermos isso com um coração sincero e à luz da nossa fé possamos dizer para as pessoas que amamos e com quem convivemos a importância que elas têm em nossa vida, o quanto as respeitamos, admiramos, sentimos orgulho por aquilo que elas estão procurando fazer ao longo de sua vida e possamos assegurá-las também de que estaremos ali ao lado delas, sem voltar atrás. Ouvir isso é fundamental para que a nossa família fique firme em Deus, porque assim o Senhor age com cada um de nós. E nas laudes, na celebração da manhã desse sábado, no final da leitura breve, tem um responsório que foi muito significativo para o dia de hoje. Ele disse assim, o responsório: amanhã será varrida da terra a iniquidade. Então, no dia do Natal do Senhor, da vinda do Senhor, amanhã será varrida da terra a iniquidade, e sobre nós há de reinar o Salvador do mundo. Eis aqui a nossa esperança. Sobre nós eis de reinar o Salvador do mundo. Há de reinar o Salvador do mundo. O Senhor reinará sobre nós para sempre. Para sempre. É importante que nós comecemos a celebração do Natal com essa certeza. Deus vem para triunfar sobre toda a iniquidade, sobre toda a falta de perdão, sobre tudo aquilo que nos leva para longe de Deus e para longe dos nossos irmãos e irmãs, pois Ele vem para reinar com a sua paz. Ele veio em nosso favor com compaixão e bondade. E olha o episódio do Evangelho de hoje, do 2º capítulo de São Lucas, que acabamos de ouvir. Com que delicadeza o anjo do Senhor se apresenta aos pastores e anuncia para eles uma grande alegria. Quando Deus se aproxima da gente, às vezes a gente pode sentir um pouco de medo, né? Os pastores sentiram medo, porque diante da bondade, da beleza de Deus, o nosso coração vacila, porque reconhece que está diante de uma realidade que nos supera. E o que o Senhor faz? Com os seus anjos, de maneira doce e terna, fala a eles: não tenham medo. Eu vim para anunciar uma grande alegria. Deus se aproxima de nós, não para que tenhamos medo, mas para que possamos reencontrar a alegria. Toma esse aspecto para você nessas festas de Natal. Porque em nome de nosso Senhor Jesus Cristo você vai se aproximar de sua família. Você vai se aproximar das pessoas que lhe são caras para desejar um Feliz Natal. O que significa dizer que a sua proximidade, talvez depois de muitos episódios que aconteceram durante o ano, pode gerar um pouco de medo e inquietação no coração do outro. Mas nós estamos nos aproximando para anunciar uma grande alegria. E essa grande alegria é: Jesus está aqui no meio de nós, para que nós possamos permanecer unidos. O Senhor veio por nós, para que não terminemos
esse ano separados um do outro, longe um do outro. O Senhor veio estar no meio de nós para confirmar o seu poder sobre a nossa história e nos entregar uma esperança válida para iniciarmos o próximo ano juntos. Juntos. E dessa forma os pastores se levantam, vendo o coro dos anjos que cantam alegria nos céus e na terra aos homens amados por Deus, e seguem para a cidade de Belém, onde a Virgem Santíssima havia dado à luz a Jesus na mais pura e simples condição possível. Sem lugar na hospedaria, refugiada, ou melhor, acolhida com São José em uma estrebaria, a Virgem Santíssima ali dá a luz ao menino Jesus e o recebe em seus braços, e ali ele espera as primeiras visitas chegarem. É muito comum para a gente que a família vá para o hospital, ou para a maternidade, melhor dizendo, né? Para ver logo a criança recém-nascida e fazer, hoje, né? Hoje fazer as primeiras fotos, é muito importante fazer as fotos. Fazer as primeiras fotos, ver como é que está o neném, ver como é que está a mãe, abraçar, cumprimentar, enfim. Existe uma alegria pela chegada de um novo membro na família. Ali, naquele momento, somente José e Maria e o menino Jesus. Não tinha mais nenhum outro familiar por perto. Mas toda a família humana esperava o nascimento desse menino. E olha como acontece as primeiras visitas. São os pastores com suas ovelhas, então os mais pobres e os mais simples são os primeiros a visitar o Senhor e levam consigo a criação, o rebanho. Imagina aquele rebanho entrando Belém afora durante a noite, aquela barulheira de ovelha passando durante a noite, o que está acontecendo, né? Eu já falei isso em algumas outras meditações, porque durante a noite os pastores não iam sair e largar as ovelhas no campo. Então eles foram com os seus rebanhos, eles estavam dormindo lá porque o rebanho provavelmente era numeroso e precisava da companhia do pastor, eles não iam deixar o rebanho abandonado no campo, não se deixa durante a noite. Então ao saírem, imagina, nós geralmente tocamos o sino na hora do glória, né? Assim também, a sinetinha das ovelhas devem ter tocado durante a noite pelas ruas de Belém, até aquela pequenina estrebaria onde se encontrava a Virgem Maria e São José e o menino Jesus. E pouco depois também chegam os reis. E dessa forma, representantes de todo o gênero humano, ou seja, aqueles mais pobres e aqueles de terra distantes, os filhos de Israel e aqueles de fora da casa de Israel, vieram contemplar o Senhor e honrá-lo. Honraram em nosso nome, naquele momento, onde não pudemos estar, mas eles nos representaram ali. E hoje, a cada Natal, temos a chance de voltar a honrar o Senhor em seu nascimento. E que nós possamos participar da missa hoje, e assim como os pastores nos representaram naquele primeiro momento, que nós possamos ir em nome das gerações que virão, mas em nome também dos nossos familiares que não estão ali conosco na Santa Missa. Vai hoje na missa de Natal, vai cantar glória ao Senhor nascido, que vai ser colocado pelo sacerdote no presépio, na manjedoura do presépio, será incensado, e naquele momento oferece aquela visita também por todos os teus familiares que não estão ali presentes honrando o Senhor, assim como não estivemos presentes no dia do nascimento do Senhor em Belém, mas ali os pastores nos representaram para visitar e honrar a Jesus, que nós façamos isso, como eu acabei de dizer, pelas gerações que virão. E também façamos por aqueles dessa geração que não nos acompanham, de maneira que o menino seja amado e reconhecido, amado e estimado, amado e honrado por todos, e que essa honra lhe seja oferecida através do seu coração.
em seu nome e em nome de todos aqueles que o Senhor te ensinou a amar e que te uniu por um vínculo sincero de amor através da fé. Agora, passo a leitura para a conclusão dessa segunda parte da nossa meditação, um trechinho de São Leão Magno, que nos fala a respeito do nascimento de Jesus. Hoje, amados filhos, nasceu o nosso Salvador. Alegremo-nos. Não pode haver tristeza no dia em que nasce a vida, uma vida que, dissipando o temor da morte, encheu-nos de alegria com a promessa da eternidade. Lembrem-se, ninguém está excluído da participação nesta grande felicidade. A causa da alegria é comum a todos, porque nosso Senhor, vencedor do pecado e da morte, não tendo encontrado ninguém isento de culpa, veio Ele próprio libertar a todos. Exulte o justo, porque se aproxima da vitória. Rejubile então o pecador, porque lhe é oferecido perdão. Reanime-se o pagão, porque está agora chamado à vida. Quando chegou a plenitude dos tempos, fixada pelos insondáveis desígnios divinos, o Filho de Deus assumiu a natureza do homem para reconciliá-lo com seu Criador, de modo que o demônio, autor da morte, fosse definitivamente vencido pela mesma natureza que outrora havia submetido. Amados filhos, demos graças a Deus por seu Filho. Amados filhos, demos graças a Deus Pai, porque seu Filho, no Espírito Santo, pois na imensa misericórdia com que nos amou, compadeceu-se de nós. E quando estávamos mortos por causa de nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo, para que fôssemos então nele uma nova criação, nova obra de suas mãos, reconciliados em seu nome. Toma consciência, cristão, da tua grande dignidade. E já que participas da natureza divina, pela graça do batismo e da aliança com Cristo, não voltes aos erros de antes por um comportamento indigno da tua condição. Lembra-te de que cabeça e de que corpo és membro. Recorda-te que foste arrancado do poder das trevas e levado para a luz, e o reino de Deus. Vai ao encontro de teus irmãos e vive ao lado deles a dignidade que recebestes do teu Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Leão Magno, pela intercessão de São José e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um santo e feliz Natal para todos vocês. Deus abençoe.